Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos tratando da Constituição Federal de 1988. Chegamos ao artigo 5º, inciso 38 da Constituição, e nós vamos falar hoje sobre o Tribunal do Júri. Eu sei que muita gente já fica até empolgado com o tema. É um tema realmente muito legal, muito interessante e que nos traz à memória muitas cenas de cinema. Nós vamos falar sobre essas cenas daqui a pouco, nós vamos falar sobre os filmes e a influência que eles têm sobre o seu concurso, sobre a sua prova, e eu vou te dar dicas importantes sobre isso, tá? Vamos à leitura do inciso. O inciso 38 diz: é reconhecida a instituição do júri como a organização que lhe der a lei, assegurados: a linha A plenitude de defesa, a linha B, o sigilo das votações, a linha C, a soberania dos vereditos e a linha D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Muito importante inciso da Constituição, é um inciso que trata justamente da nossa vida em sociedade e eu estou me referindo à democracia. Ora, o bem da vida, a vida é o bem mais precioso tutelado pela Constituição Federal. E a Constituição de 1988 colocou o julgamento desse bem ao próprio povo. Ora, o povo não é o legítimo detentor dos poderes do Estado? Então, a Constituição determinou que esse mesmo povo julgue crimes que atente contra esse bem. Qual bem? A vida. Por essa razão, nós temos o reconhecimento da instituição do júri. O reconhecimento da instituição do júri é justamente isso. Nos crimes dolosos contra a vida, quem julga não é o juiz, é o júri. O júri é formado por pessoas comuns, por médicos, por pedreiros, por caminhoneiros, enfim, pessoas comuns, leigas, formam a instituição do júri. O júri é um tribunal formado na vara criminal ou até mesmo na Justiça Federal, composto por cidadãos, onde o juiz nada mais é do que um presidente para dirigir os atos, para verificar as situações formais. Mas o veredito, o julgamento é realizado pelo júri. Mas vamos dar sequência no nosso entendimento. E quem organiza esse júri? Quem organiza o Tribunal do Júri? Quem organiza o Tribunal do Júri é a lei. E a lei que trata dessa organização é o Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3689, de 3 de outubro de 41. É importante nós atentarmos que o Tribunal do Júri é um órgão do Tribunal de Primeira Instância. Preste bem atenção. Há muitas pegadinhas de prova com isso. Por quê? O nome Tribunal do Júri nos traz a ideia do julgamento pelo júri nos tribunais. E nós esquecemos que o júri, ele é ali organizado na própria vara, ele é organizado ali na própria comarca. E sim, cabe recurso. Nós vamos ver no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas cabe recurso para o TJ, para o TRF, dependendo do crime e das suas competências, tá? E também são assegurados a plenitude de defesa. Preste bastante atenção. A prova objetiva, a prova de nível médio, a prova de uma complexidade mais amena, vai te cobrar cada uma dessas alíneas e vai tentar confundir você. Eu vou passar aqui um conhecimento mais aprofundado, porque eu sei que aqui no canal, não só os estudantes, os que estão se preparando para o concurso do nível médio, buscam um conhecimento a mais, buscam um norte, mas atente para as alíneas. Não fique nessa de estudar e não, vou gravar só o que precisa. Sim, você pode passar até gravando só o que você precisa, mas o conhecimento aprofundado, na hora de uma dúvida numa questão, na hora em que você estiver ali, só você e a sua prova, pode te dar um norte muito bom para resolver a questão. Quantas das vezes a mente humana falha na hora da resolução da prova? Ou muitas das vezes nós sabemos a questão, nós estudamos a questão, mas na metodologia da prova e nas perguntas ali um pouco confusas, a gente acaba se confundindo.
Então, os conceitos, os princípios podem te dar um norte muito bom na hora da resolução das provas, tá? E para você que vai fazer a prova com um nível de exigência um pouco maior, sobretudo as provas para os bacharéis em direito, para concursos, onde muitas das vezes as perguntas são mais capciosas, onde exige um esforço maior do candidato, nós vamos dar um norte e você pode complementar seus estudos através da sua boa doutrina, através da resolução de provas anteriores, enfim. Nós estamos aqui no canal para contribuir para o seu estudo, para contribuir para o seu sucesso, para contribuir com a sua aprovação. E até mesmo você que está no canal e sempre quis entender um pouco mais sobre o Tribunal do Júri, pode acompanhar. Você que quer aprender um pouco mais sobre a Constituição, você que está na faculdade e precisa de um norte maior. Às vezes a nossa vida é tão corrida e a gente chega na sala de aula, o professor fala, mas é um dia que você já não está legal, é um dia que você teve um estresse no trabalho e aí aquela matéria passa e você depois fica remoendo. Ora, enfim, o canal está aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar e eu fico muito feliz quando consigo ajudar alguém. Muito bem, vamos à sequência então. Plenitude de defesa. Eu fiz um quadrinho aqui para demonstrar basicamente, tá, o que é plenitude de defesa. Então, existe uma discussão doutrinária sobre plenitude de defesa e ampla defesa. Há uma corrente que entende que plenitude de defesa nada mais é do que a ampla defesa. Lembrando que a ampla defesa nós vamos ver no artigo 5º, inciso 54 e 55, quando nós formos tratar de devido processo legal, contraditório, ampla defesa, tá? E ela se resume apenas, aqui basicamente, nós vamos tratar mais a fundo, mas se resume basicamente aos meios lícitos em que uma pessoa que está sendo processada pode se valer para se defender. Então, há uma corrente que diz que plenitude de defesa no Tribunal do Júri é simplesmente ampla defesa. Essa corrente baseia-se no sentido de que a Constituição de 88 fez uma mera repetição do artigo 141, parágrafo 28, da Constituição de 1946. Lembre-se que a Constituição de 1988 ela vem de movimentos decorrentes da redemocratização do nosso país após a ditadura militar. Então, essa Constituição vai resgatar alguns valores, alguns princípios, alguns artigos realmente das Constituições anteriores. E no caso da Constituição de 46, foi essa regra do Tribunal do Júri. Então, essa corrente que acredita que a ampla defesa e plenitude de defesa são institutos iguais, são institutos similares, ela defende essa posição. Agora, há uma corrente que diz que plenitude de defesa é muito mais do que a ampla defesa, do que o devido processo legal, do que o contraditório, no artigo 5º, incisos 55 e 54. Essa corrente vai dizer que não é mera repetição do artigo 141, parágrafo 28, da Constituição de 46. E essa corrente vai se basear no sentido de que pleno é diferente de amplo. Amplo, para essa corrente, amplo é algo que abrange muitos aspectos, mas não é algo pleno. Pleno é algo perfeito. A corrente que defende que plenitude de defesa aqui no Tribunal do Júri é diferente de ampla defesa, ela vai dizer que a defesa no Tribunal do Júri tem que ser plena, tem que ser perfeita. Justamente porque quem vai julgar o acusado, quem vai julgar a pessoa que cometeu o crime doloso contra a vida, são os seus pares. E os seus pares são leigos. Lembra que eu falei que é o advogado, o advogado até que tem conhecimento, né? Lembra que eu falei que é o médico, é o engenheiro, é o arquiteto, é o pedreiro, é o padeiro, é o ladrilheiro, é o maquinista, é o motorista, enfim. São os seus pares que julgam. Então, essa defesa tem que ser plena. E essa corrente vai se posicionar também com base no artigo 497, inciso 5 do CPP. CPP é Código de Processo Penal, que diz lá que a defesa desidiosa, insuficiente ou tecnicamente incorreta deve anular o ato e intimar a Defensoria Pública para que atue no feito. Diferentemente do processo em geral, onde a defesa que é desidiosa, insuficiente, tecnicamente incorreta, não possui essa regra. E nesses processos em geral,
é necessária primeiro a intimação da Defensoria Pública e somente se houver prova de prejuízo ao réu, aí sim ela vai atuar no feito, vai ser afastada ali a defesa, vai ser anulado o ato. Deu para entender um pouco mais sobre plenitude de defesa e ampla defesa? Lembrando que nos processos de tribunais do júri, a defesa pode se valer de argumentos não jurídicos, tais como sociais, culturais, morais, religiosos. A defesa é ampla, a defesa é plena. E nós temos que levar em conta que o conselho de sentença, que é formado ali pelos jurados, ele não decide por livre convicção, ele decide por íntima convicção. Muitas das vezes isso passa despercebido por muitos estudantes do direito constitucional. É uma diferenciação sutil, mas importantíssima. Na livre convicção dos juízes, eles são obrigados a fundamentar os seus motivos, exceto algumas situações em que a lei assim não determina. Agora, para os jurados, ele só se convence e dispensa qualquer fundamentação. Ele responde basicamente um questionário, ele responde basicamente os quesitos formais ali e de uma forma individual, de acordo com a sua consciência. Então, é necessário a plenitude de defesa, uma defesa perfeita para que haja um julgamento justo. Mas preste atenção, essa plenitude de defesa e ampla defesa, essa diferenciação cai na sua prova, cai no seu concurso, tá? Então atente para isso e se debruce sobre o tema se for possível. A linha B vai falar do sigilo das votações. É aqui que entra na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa lembrança, os grandes filmes que nós assistimos no cinema, na Netflix, no aplicativo, no celular. Hoje em dia nem se fala tanto mais em TV, não é verdade? Então, nos grandes filmes que nós assistimos, geralmente são filmes americanos. É bem verdade que existe hoje uma gama muito grande de produções independentes de outros países, etc. e tal. Mas na grande maioria nós vemos o quê? Os jurados. Tem até um filme que fala dos jurados ali, né? A manipulação dos jurados, enfim, os jurados sendo ameaçados de forma externa, um jurado sendo ali o que convence os outros, enfim. Nós gravamos isso na nossa mente e levamos isso para o nosso concurso, mas a verdade é que não acontece nada disso. Não é dessa forma que acontece aqui no direito brasileiro. No direito brasileiro grave, há sigilo das votações. Não erre isso na sua prova, não erre isso no seu concurso. Não perca um ponto por causa dessa questão. Nós temos aqui o sigilo das votações. Tanto é que a lei que regula o tribunal do júri, a lei que organiza o Código Penal, vai dizer no artigo 466, antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz-presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e a incompatibilidade constantes do artigo 448 e 449. Vai falar ali do padrasto, da madrasta, do filho, do genro, enfim, uma série de restrições para que a pessoa não possa ser um jurado, para que a pessoa não seja um jurado, tá? E no parágrafo 1º vai dizer, o juiz-presidente também advertirá os jurados que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si ou com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho e multa, na forma do parágrafo 2º do artigo 436 deste Código, o Código de Processo Penal. Então, os jurados não se comunicam, não fazem reuniãozinhas, não votam ali e depois um lê a sentença. O voto é lido pelo juiz, pelo magistrado. E, inclusive, o magistrado, o presidente, o juiz-presidente, na hora que lê os votos, lembrando que são 7 os jurados, tá? Na hora que lê os votos e já se convence do número para absolvição ou para condenação, ele deixa de ler os demais votos. Ele tem que ter um cuidado em relação a isso. Por que ele precisa ter um cuidado em relação a isso? Pense, porventura, numa votação unânime para a condenação do réu. Um réu perigosíssimo, acusado ali de vários assassinatos, que já tenha tentado embaraçar muitas das vezes. Pense num juiz ameaçado de morte, enfim, várias situações. E aí a votação é unânime,
onde o réu é condenado. Logicamente, violaria a linha B do inciso 38 do artigo 5º da Constituição. O sigilo da votação ali já estaria violado. Por quê? Se a votação é unânime e o réu foi condenado, todos aqueles jurados votaram pela sua condenação. Destacado isso, vamos à próxima. A soberania dos vereditos. A soberania dos vereditos não implica em ausência de recurso. Preste bastante atenção. O próprio CPP vai dizer que cabe apelação. Quais os casos em que cabe apelação? No inciso 3, das decisões do Tribunal do Júri, quando ocorrer a nulidade posterior à pronúncia, for a decisão do presidente contrária à lei expressa ou a decisão dos jurados, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, a linha D, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. O direito fundamental esculpido aqui no inciso 38, ele não é absoluto. Cabe recurso para as decisões do Tribunal do Júri. O que não pode ocorrer, por exemplo, é um acórdão julgar a sentença, julgar o mérito. O que vai acontecer num recurso, muitas das vezes, é um novo júri, um novo julgamento. É o protesto pelo novo júri, tá? Porque a decisão do júri, ela é soberano. O veredito do júri, ele é soberano. Ele pode ser substituído por a decisão de um novo júri. É claro, é óbvio, porque compete ao tribunal do júri julgar os crimes dolosos contra a vida, conforme a linha D, onde nós lemos a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aqui gira a maioria das questões, tá? Aqui gira as questões realmente que tentam confundir os candidatos. Todo o inciso, todas as alíneas são importantes, mas basicamente a linha D é a mais importante delas, tá? Por quê? Na linha D está dizendo que a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, mas essa regra de competência ela não é absoluta e a própria Constituição vai trazer algumas exceções. Nós temos o artigo 29, inciso 10, onde o prefeito é julgado pelo TJ. Nós temos o artigo 96, inciso 3, onde juízes e promotores pelo TJ. Nós temos o artigo 102, inciso 1, a linha B e C. Lembrando que o crime comum, escrito ali no artigo 102, 105, 108, engloba o crime doloso contra a vida. Ou seja, são situações de foro por prerrogativa de função que a Constituição trouxe. Agora, a Constituição ela não falou nada sobre as constituições estaduais, mas o STF, atenção, o STF na súmula vinculante 45, ele vai dizer que a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Então, uma Constituição Estadual que venha dizer que um vereador tem um foro por prerrogativa de função em crimes dolosos contra a vida, ela não prevalece sobre a competência constitucional do Tribunal do Júri. Atenção para isso, você que faz concurso em que é cobrado súmula vinculante, posicionamento de jurisprudência, atenção para essa informação importante. E também a súmula 603 do STF, que fala que a competência para processar e julgar o latrocínio é do juiz singular e não do Tribunal do Júri. Uma decorrência óbvia, pois, embora haja a morte é uma consequência do primeiro crime, tá? Nós não vamos entrar no tema, mas eu destaquei aqui para você não ficar vendido na hora da sua prova. São informações muito importantes, tá? Lembrando que os crimes de competência do Tribunal do Júri, colocando aqui um exemplo prático para você, ele não é só o homicídio do artigo 121 caput do Código Penal, mas também o homicídio privilegiado, o qualificado, o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, o infanticídio e as várias formas de aborto, tá? Lembrando também que não é só o crime, mas também os delitos conexos, segundo os artigos 76 a 78, inciso 1 do Código de Processo Penal. E lembre-se também das tentativas desses crimes, tá? E outra dica importante, dolo
ou dolo é diferente de culpa. Homicídio culposo não é de competência do tribunal do júri. Grave isso para a sua prova. São dicas importantes. Eu espero ter contribuído com o seu estudo. Chegamos ao fim da aula. Na próxima aula nós temos o inciso 39, que trata do princípio da anterioridade da lei penal. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.